Tem coisa boa que a gente faz com a internet, né? Isso é uma das coisas. Transmitir o nosso culto. Eu quero pedir mais uma coisa para vocês, antes da gente começar a exposição da palavra aqui. Na escola dominical, agora há pouco, a gente falou um pouquinho sobre um negócio chamado desconstrucionismo. Perdeu quem não estava, hein? Olha só. Desconstrução de conceitos. E a gente comentou um pouquinho a respeito de como isso impacta a nossa vida, muito mais do que a gente imagina, do que a gente percebe. O desconstrucionismo, o desconstruir conceitos, ele vai muito além do que aquilo que a gente vê. O que é desconstrucionismo? E eu prometo que vai ser 1 minuto só que eu vou falar disso. Por exemplo, isso aqui é um controle remoto. Controle remoto da TV. Todo mundo sabe que isso é controle remoto. Eu mostro isso aqui, você vai falar, controle remoto. Todo mundo tem um conceito de que isso aqui é um controle remoto. O desconstrucionismo, a ideia é desconstruir esse conceito. Então, não é o que eu estou vendo, mas o que eu atribuo. Então, o meu conceito para isso é, para você é um controle remoto, para mim isso daqui é um telefone celular. Você já não ouviu isso? Para você é isso, mas para mim não é. Isso é consequência do desconstrucionismo. O preocupante é que o desconstrucionismo chegou a tal ponto que foi desconstruído o conceito do que é ser igreja. E foi colocado outro conceito no lugar daquele que Deus atribuiu à igreja. Então muita gente hoje olha para a igreja e não enxerga a igreja do jeito que Deus deseja que ela seja enxergada. Muita gente não entende a igreja do jeito que Deus definiu o que é a igreja. E é por isso que é tão fácil faltar ao culto e à escola dominical. Então eu quero pedir para você, agora 30 segundos, baixe tua cabeça, feche teus olhos e clama a Deus para que Deus interfira na tua vida, na minha vida e na vida dos nossos queridos, para que nós tenhamos da igreja o conceito que Deus deu à igreja. Vamos orar? Senhor, nós sofremos a influência da cultura e o desconstrucionismo presente na cultura e muitas vezes não olhamos para a tua igreja conforme o Senhor definiu que ela é. Corrige a nossa visão para que nós sejamos fiéis ao Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus 22, de 1 a 14. Abre a tua Bíblia ou acessa aí no teu smartphone a Bíblia. A versão que eu uso é Nova Almeida atualizada. Se estiver um pouco diferente da tua versão aí não tem problema, está falando a mesma coisa. Mateus 22, 1 a 14. A roupa inadequada. A roupa inadequada. Walter White e Skyler, eles formam um casal que é protagonista de uma série chamada Breaking Bad. Não sei quem já assistiu, mas tem um episódio dessa série em que eles são convidados para o aniversário de um amigo e ex-sócio do Walter White. E ele não tem lá um bom relacionamento com esse ex-sócio, ele não queria muito ir, mas acabou que desenrolar a história, eles acabaram indo. Essa pessoa, esse ex-sócio, é um cara muito rico, riquíssimo, da alta sociedade. Então eles se arrumam, o Walter e a Skyler, eles se arrumam, traje de gala, né? Ela com um vestidão daqueles que parece de ir para casamento. As mulheres entendem melhor do que eu aí, né? O que é isso? Paga R$3.000 num vestido, vai no casamento, 5 anos depois, ninguém mais lembra do vestido. Não, mas você tem que comprar outro. Né? Essa coisa o homem nunca entende isso, né? Mulher entende. É isso, aquele vestido bonito. E o Walter de terno e gravata na pinta, né? Acontece que eles chegam na festa e se deparam com todos os demais convidados de roupa casual, roupa de final de semana. Tranquilo. Bermuda, uma camisa polo.
É muito interessante que as cenas, o diretor conseguiu fazer com que as cenas daquela festa mostrem, transmitam o desconforto daquele casal naquele ambiente. Dá para a gente ver, a gente percebe como que eles estão, sabe? Assim, até a gente fica agoniado com a agonia deles naquele momento. Porque eles estão com uma roupa inadequada para a festa. Eles estão com uma roupa diferente daquilo tudo dos outros, dos demais. Eles usavam uma roupa que não era para usar. Você já passou por uma situação assim? Eu já tive numa situação assim. Como é ruim você ir a um lugar e você perceber que você não está com uma roupa adequada para aquele ambiente. Todo mundo está vestido diferente de você. Só você, né? Parece que está todo mundo te olhando. Às vezes não tem ninguém percebendo, mas parece que está todo mundo te olhando. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 22, de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que preparei o meu banquete, os meus bois e animais de engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, às encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Vamos orar? Pai do céu, nós estamos diante da Tua palavra e precisamos que o Deus Espírito Santo ilumine os nossos olhos, nos dê entendimento, porque senão a gente não vai entender isso aqui. Então, nos dá entendimento, Senhor. Nos dá sabedoria para aprender. Que somente a Tua voz seja ouvida aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa ocasião, Jesus Cristo tinha voltado a Jerusalém. Ele estava ensinando no templo. E de Jerusalém ele já não sairia mais. Após esses eventos, ele já seria crucificado. O texto que a gente leu é a terceira de uma série de 3 parábolas, onde Jesus Cristo chama a atenção dos escribas e fariseus, dos religiosos da época, para o fato de que eles eram resistentes à palavra do Senhor. Eles eram resistentes em crer no Messias. Essa parábola que a gente leu, que vai do versículo 1 a 14, a gente pode perceber pelo menos 3 aspectos que são muito nítidos. Um convite rejeitado, a sala lotada e a roupa inadequada. Uma festa de casamento é um momento de muita alegria. O casal de noivos, ele está transbordante. Eles, os seus familiares, e eles convidam parentes e amigos para a sua festa. E a ideia não é simplesmente compartilhar com essas pessoas, com esses parentes e amigos, uma refeição. A ideia é trazer para dentro da vida deles esses familiares e amigos que são tão queridos.
Eles estão dizendo assim, olha, nós estamos vivendo um momento muito importante da nossa vida, então vem, participa com a gente. Vocês fazem parte da nossa vida. Nós queremos compartilhar com vocês esse momento tão importante. Toda essa alegria, toda essa felicidade, todo esse vislumbre do futuro que nós temos. Nós queremos que vocês venham e participem junto com a gente. A parábola que a gente leu, ela fala de um rei que preparou a festa de casamento do filho dele. E olha, se a festa foi preparada por um rei, certamente não é uma festinha qualquer. Certamente é uma festa daquelas, né? O versículo 3 apresenta um fato surpreendente. O rei convidou as pessoas e as pessoas não quiseram ir para a festa. Você já imaginou você preparar uma festança, convidar os seus amigos e seus familiares e ninguém querer ir para a festa? Mas o rei insiste. Ele quer que aquelas pessoas estejam naquela festa. Então ele manda mais uma vez os servos dele e manda os servos falar assim, ó, avisa todo mundo que ó, o churrasco está pronto, costela, fogo de chão, tem o leitão, tem bebida à vontade, tem... Gente, tá muito bom, o dia está excelente, vai ser aqui na minha chácara, na minha... Vem participar. E o versículo 5 apresenta algo mais surpreendente ainda. Aquelas pessoas, além de ignorar, eles foram fazer outra coisa da vida, eles foram cuidar da vida deles, o texto diz que eles foram uns para o campo, outros para os seus negócios, ou seja, eles foram trabalhar. Era dia de festa e eles foram trabalhar. Se os versículos 3 e 5 são surpreendentes, o versículo 6 é inacreditável. Alguns daqueles convidados, eles ficaram tão irritados com o fato do rei convidar eles para uma festa, que eles pegaram os servos do rei, maltrataram e mataram os servos do rei. Quem em sã consciência faria uma coisa dessa natureza? Nessa parte da parábola, Jesus Cristo está falando do povo de Israel, dos judeus. Lembre-se que ele é uma sequência de 3 parábolas, onde Jesus Cristo estava chamando a atenção dos escribas e fariseus, dos judeus religiosos, né, por conta da sua resistência em crer no Messias. Essa primeira parte da parábola, Jesus Cristo está falando para eles a respeito do povo judeu, falando a respeito dos profetas que Deus enviou para pregar a sua mensagem, a sua palavra, falando da resistência do povo, e lembrando, e teve alguns ainda de vocês que pegaram os profetas enviados pelo Senhor, maltrataram e mataram os profetas. E quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê quantas vezes isso aconteceu, o quanto isso foi comum. Mas a festa estava preparada, estava tudo pronto. O churrasco estava pronto. A festa iria acontecer. Certamente. Mateus 10, 5 a 6, depois você confere, é o texto que fala que Jesus reuniu os seus 12 discípulos e os enviou a pregar o evangelho. E Jesus falou assim, não preguem para os gentios, preguem para os judeus, ovelhas perdidas da casa de Israel. Já quando a gente pula para Mateus 28, aquele texto conhecido como a Grande Comissão, a gente vê que Cristo fala assim, até os confins da terra, façam discípulos de todas as nações, de todos os povos. Não é mais restrito aos judeus. Voltando ao nosso texto, à nossa parábola, o rei ficou indignado, vocês leram ali comigo? Ele ficou indignado por causa do que aconteceu, alguns recusaram, outros até mataram os seus servos, ele enviou os seus exércitos, ele infligiu o castigo sobre aqueles assassinos. Exterminou os assassinos e queimou as cidades deles. Depois disso, o rei chamou outros servos e falou assim, aquele primeiro grupo que a gente chamou, que eu convidei, que eu queria que estivesse aqui e não veio, eles não eram dignos de estar aqui. Então agora eu quero que vocês façam o seguinte,
Vocês saem pela rua. Quem vocês forem encontrando pelo caminho, vocês vão chamando para a festa. Traz todo mundo. E diz o texto que os servos saíram pelas encruzilhadas e foram reunindo pessoas que eles foram encontrando e foram trazendo, e diz que a sala do banquete ficou repleta, ficou cheia de convidados. Não era mais um grupo restrito, mas aberto a toda a população. Podemos imaginar que primeiramente o rei convidou os nobres não quiseram, e agora o rei convidou toda a população. Todos. E a sala do banquete ficou muito cheia. Nesse pedaço da parábola, Jesus volta o seu olhar para a igreja cristã e para todas as pessoas que viriam a ser membros, fazer parte das igrejas cristãs. Em toda a história. Esse pedaço da parábola fala de mim e de você. Fala da Igreja Presbiteriana Filadélfia. É disso que Jesus está falando aqui. O versículo 10 diz que os servos reuniram todos os que encontraram pelo caminho, maus e bons. Aqui eu preciso fazer uma rápida distinção que a teologia reformada apresenta para a gente. Uma diferença entre igreja visível e igreja invisível de Cristo. A igreja invisível de Cristo, ela é composta por todos os eleitos em toda a história, em todas as denominações. Todos aqueles que realmente foram salvos por Cristo e vão estar com Ele. Então, Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriana, enfim, tantas outras aí, todas as denominações cristãs. Dentro delas, Deus tem os seus eleitos. Esses eleitos fazem parte da igreja invisível. Um outro aspecto é a igreja visível, que são as igrejas locais. Então, a Filadélfia é uma igreja visível, Silva Jardim é outra, Batista do Bacaxeria é outra, a Assembleia do Ministério Madureira é outra, e assim por diante. São várias igrejas locais que são igrejas visíveis. Então, o que acontece aqui? Dentro das igrejas visíveis, existem pessoas salvas e não salvas. Lembra do trigo e do joio? Está aqui dentro. Né? Dentro das igrejas visíveis. Na igreja invisível de Cristo só está o trigo, só os salvos. Vai ter a separação lá que ele mesmo vai fazer quando ele voltar. Né? Nós estamos aqui numa igreja local, uma igreja visível. E nós, geralmente não sabemos, nós não podemos afirmar quem aqui dentro dessa igreja é salvo e quem não é. Eu não posso olhar para você e falar assim, ó, você é salvo, você não é, você é salvo, você não é, você é trigo, você é joio. Eu não posso fazer isso, vocês não podem fazer isso para mim também. Mas Deus pode, porque Ele conhece o coração. E Ele faz isso. O texto diz que os servos do rei reuniram as pessoas bons e maus e trouxeram para dentro do salão da festa. Lembra que eu falei? Eu acho que eu falei, não sei. Devo ter falado. Se eu não falei, eu vou falar agora. O salão é a igreja. É comparado com a igreja. E ele está repleto de pessoas. Bons e maus. Ou seja, salvos e não salvos. É interessante que o rei, quando ele entra, a primeira coisa que ele faz é bater o olho em um homem que não está vestindo a roupa de festa, a veste nupcial. Esse homem, ele não está usando a roupa adequada. E o rei, quando ele entra, ele já vê isso. É interessante perceber que os demais convidados, a impressão que nós temos lendo o texto, é que os demais convidados não perceberam isso. Mas o rei, quando ele vem, é a primeira coisa que ele vê. E ele chega nessa pessoa e fala assim, ô jovem, como que você entrou aqui com essa roupa aí? Se essa não é a roupa adequada para estar aqui nesse lugar. E o texto diz que o homem emudeceu. A pergunta que tem que vir à nossa mente agora é,
será que todos aqueles que foram reunidos pelos servos, que estavam nas encruzilhadas das estradas e por aí vai, será que eles foram para casa primeiro trocar de roupa e daí ir para a festa? A leitura natural do texto aponta para um sentido contrário, que não aconteceu isso. Veja, o texto diz que os servos reuniram as pessoas e o salão ficou lotado. No Antigo Oriente existia uma prática que quando alguém ia conversar com um monarca, ia se colocar na presença de um monarca, de um rei, essa pessoa, isso são registros históricos, tá? Essa pessoa, ela tinha que trajar uma roupa especial que era enviada a essa pessoa pelo próprio monarca. Então, eu sou o rei, a Joyce vai se colocar na minha presença, então eu envio para ela uma roupa específica para ela usar diante da minha presença. Ela não pode usar a roupa que ela quer, é a roupa que eu mandei. A melhor solução para esse texto aqui, para esse questionamento das roupas, é que aquelas pessoas foram reunidas e quando elas chegaram à porta do salão, elas receberam uma veste nupcial, elas receberam um manto que elas deveriam usar, um manto de festa, uma sobre-roupa, um sobre-coisa, um sobre algum negócio, um sobre mim, um sobretudo, para usar na festa. Mas esse homem, o rei falou assim, como você entrou na festa sem a roupa? A gente pode concluir que quando chegou no momento dele pegar, que ofereceram para ele a roupa de festa, ele parou e pensou, não, a minha roupa está melhor do que esse manto aí. Não vou usar esse negócio aí. Não vou. E ele usou ele falou, não quero esse manto não. Por isso que ele emudeceu diante do rei, quando o rei cobrou ele. Aí o rei falou para ele assim, falou para os servos, né? O grupo de elite ali, pega esse cara, amarra a mão e pé e joga lá fora, nas trevas. Ele não é adequado. Ele está aqui até esse momento. Ele está participando da festa até esse momento. Mas agora eu cheguei, eu percebi que ele não está com a roupa adequada. Então, fora da festa. Porque aqui na festa só participa quem está usando a roupa adequada. Essa parábola, ela fala então de uma festa, ela fala de um convite irrecusável que acabou sendo recusado. Ela fala de um novo convite para grupos de pessoas diferentes. Ela fala de uma roupa adequada. E você vai perguntar para mim assim, Wesley, o que tudo isso tem a ver comigo? Eu nem no casamento estou. E quando eu vou no casamento, eu escolho a roupa que eu quero. Hoje a cultura é diferente, né? Vamos comparar esse convite feito pelo rei com a pregação do Evangelho. O que a gente pode perceber? Você lembra que eu disse no início que quando alguém te convida para um casamento, essa pessoa está querendo compartilhar a vida dela com você. Um momento talvez de maior felicidade, ela quer trazer você para perto e dividir isso com você. É o que Deus faz na pregação do Evangelho. Deus não precisava criar nada. A gente costuma falar, né, na eternidade passada. A gente fala isso porque a gente não é capaz de entender a eternidade quando a gente olha para trás. A gente talvez consiga imaginar, se a gente olhar para frente, vamos viver para sempre. Mas a gente não consegue conceber a eternidade quando a gente olha para trás. O que tinha antes da criação? Antes da criação tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amando e se doando um ao outro, de forma voluntária, totalmente satisfeitos. As três pessoas do nosso único Deus, totalmente satisfeitos. E esse amor transbordou na criação. Então Deus, Ele é tão amoroso, que esse amor transbordou a Trindade na criação e Ele nos criou para compartilhar tudo que é tão bom que a Trindade estava vivendo. Você já parou para pensar nisso? A Santíssima Trindade, totalmente satisfeita, ela transbordou, ela nos criou para dividir com a gente coisas excelentes. É isso que o Evangelho convida, é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz aqui, o banquete está pronto. Tudo que tem de bom, tudo que tem de melhor está aqui com Cristo.
Isso se faz necessário porque aconteceu a queda, né? Adão pecou e toda aquela coisa que a gente já sabe, então fomos separados de Deus, e por causa do pecado, entre Deus e o homem existe um abismo que nem homens nem anjos conseguem transpor. Então foi necessário o sacrifício de Cristo para fazer a ponte entre Deus e o homem, religião, do latim, acho que é religare, ou grego, não lembro, acho que é latim, religare, que é o que? Religar o homem com Deus. Foi por isso que Cristo morreu. Transbordou novamente o amor de Deus por nós no sacrifício de Cristo. Às vezes a gente para pensar assim, a cruz de Cristo é a maior evidência, o maior ato do amor de Deus para conosco. Mas ela também é o maior ato de justiça, porque lá Jesus Cristo foi esmagado, como diz o profeta Isaías, esmagado na mão de Deus. Ao Senhor agradou moê-lo. Você já parou para pensar, a gente daqui a alguns meses, pouquíssimos meses, a gente vai estar passando pelo período de Páscoa. Você já parou para pensar o que foi a crucificação? Foi justiça de Deus, mas também foi um transbordar do Senhor para compartilhar conosco novamente tudo de excelente. E eu não estou falando de bens materiais, porque olha só, bens materiais faz parte de um negócio que, mais uma vez a teologia reformada, citando a teologia reformada, faz parte de um negócio chamado graça comum. Você quer prosperar, você quer ter um excelente carro, uma excelente casa, um bom salário? Estude pra caramba, se especialize, trabalhe igual um louco, sabe? Seja um workaholic, como se diz por aí. Tu vai ganhar dinheiro. Vai ficar muito bem de vida. Não precisa ser crente para isso. Mas o Evangelho, ele traz algo que não importa o quanto dinheiro você tem. A gente estava falando no carro hoje de manhã, né, a Mega Sena da virada, teve um moleque que jogou, que assinou os números, e a mãe dele não jogou, ele acertou os 6. 110 milhões de reais para cada um. Eu vou trabalhar a vida inteira e não vou ganhar nem a metade disso. Mas não importa, você pode ter 110 milhões de reais na tua conta, você não tem o que o Evangelho oferece. Paz com Deus, salvação, vida eterna. Isso é só o sacrifício de Cristo que pode comprar. Isso é graça especial e é derramado sobre a minha vida e a tua vida através do sangue de Cristo. Não tem nenhum outro jeito. Não tem nenhum outro jeito. Só o Evangelho de Jesus Cristo oferece uma razão plausível para você continuar vivendo. Eu quero fazer uma pergunta, pensa aí comigo, acompanha o raciocínio. Se tudo é por acaso, se a existência simplesmente acaba com a morte, morreu, acabou tudo, não tem mais nada. Se o nosso planeta está caminhando para ser assim, uma nova extinção, e tudo vai acabar e vai voltar ao caos que existia antes do surgimento da vida, para que você está fazendo tudo isso? Para que você está trabalhando, vivendo, passando frio, chutando a quina do armário com o dedinho e tal e coisa? Para quê? Mas o Evangelho traz a noção da vida eterna. E você já parou para pensar que na vida eterna a gente não vai ficar na nuvem com umas asinhas pulando de nuvem em nuvem? Não, novos céus e nova terra. Tudo isso que a gente está experimentando de bom aqui, que Deus nos oferece, a gente vai viver perfeitamente e eternamente em novos céus e nova terra. A gente não vai ficar assim. Uma vez falaram para mim, né? A expressão que a pessoa usou foi exatamente essa. A eternidade para mim me parece um tanto enfadonha. Uma pessoa ficar em um tempo sem fim, olhando, contemplando Deus. A ideia que essa pessoa tinha é exatamente isso, você ficar olhando para Deus assim, sabe aquele fundinho musical? Vem aquela luz assim, né? Não! Novos céus e nova terra, nova vida. Só que esse texto fala que aquele que não estava trajado, não estava com a roupa adequada, ele foi amarrado e jogado para fora, em um lugar onde tem choro e ranger de dentes. E como diz um comediante, se não tiver dente vai ranger gengiva, né? Não tem jeito. Condenação eterna.
O evangelho é pregado a todas as pessoas, mas nem todos desejam, nem todos aceitam. Muitas pessoas preferem continuar cuidando das vidas delas, elas voltam para o trabalho delas, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero ganhar minha vida, eu quero juntar riquezas e quando eu me aposentar, tiver muito bem de vida, eu vou morar em Cancún. No outro dia um caminhão atropela a pessoa, não faz nada disso, né? Mas tudo bem. O evangelho, esse texto ele apresenta, então, essa pessoa que não estava trajando a roupa adequada. O que é trajar a roupa adequada? Apocalipse 19, 7 e 8 diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. O que é bodas na Bíblia? Casamento. A noiva dele já se preparou. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Quem é a noiva? A igreja. As bodas, o casamento, o encontro de Cristo com sua igreja. Está tudo preparado. E olha só que interessante. E para a igreja, foi permitido vestir-se de linho finíssimo. Opa, a igreja está trajando uma veste adequada, linho finíssimo. Resplandecente e puro. Santidade, pureza. Agora olha só o que diz o final do versículo 8. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A própria Bíblia responde para você o que são as vestes adequadas. Atos de justiça. O que são atos de justiça? Efésios 2, capítulo 2, versículo 10, nos fala de boas obras. O que são boas obras? O que são atos de justiça? Obedecer ao Senhor. Obedecer a Deus. Então, todas as pessoas que estão no salão de festa precisam estar usando a roupa adequada, atos de justiça, obediência a Deus. Então, todo mundo que está na igreja precisa estar usando a roupa adequada. Você precisa estar usando a roupa adequada. Eu preciso estar usando a roupa adequada, atos de justiça. Por quê? Porque se não usarmos uma roupa adequada, quando o rei chegar, e isso nós vemos também na Bíblia, vemos também em Apocalipse, e outros textos também, que Jesus Cristo, a primeira vez que ele veio como Salvador, está à direita de Deus intercedendo por nós como um advogado, mas quando ele voltar, ele volta como juiz, e não vai ter mais chance quando ele voltar. Quando ele voltar, ele não vai interceder por mim e por você. Quando ele voltar, se eu e você não estivermos usando a roupa adequada, ele vai dizer para os servos dele assim: amarrem os pés e as mãos e joguem nas trevas, porque ele não é digno de estar aqui na minha presença. Então, se o Evangelho diz que nós temos a salvação em Jesus Cristo, ele tem um outro lado da moeda, o outro aspecto que também faz parte do Evangelho, que é, se não estivermos com a roupa adequada, ou seja, se não formos obedientes, se não, realmente de coração, não algo externo, mas com toda a nossa mente, com todo o nosso ser. Lembra lá, qual é o primeiro grande mandamento? Amai a Deus com todas as suas forças, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento. Se não for assim, seremos lançados fora, porque estaremos usando roupas inadequadas. Para e pensa um pouquinho. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer sempre. Essa pergunta é uma pergunta que não deve ser respondida aqui, né? Mas cada um responde para si mesmo. Eu estou usando a roupa adequada? Eu estou usando o linho finíssimo? Eu estou praticando os atos de justiça? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Primeiro e segundo grandes mandamentos. É interessante que se você não obedece o segundo grande mandamento, você já desobedeceu o primeiro. E agora, para a gente encerrar, a gente tem que se perguntar assim: e como eu faço para amar o próximo? Porque amar não é sentimento. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós éramos inimigos. Então Deus não nutria afeto benevolente por nós. Ele agiu de forma amorosa. Eu costumo dizer, se você não gosta de uma pessoa, mas você vê que ela está passando sede ou fome,
e você leva um copo d'água ou um prato de comida, paga a conta de água, a conta de luz daquela pessoa que te puxou o tapete na empresa e agora está passando por necessidades, é nesse momento que você está amando o inimigo. Você não gosta daquela pessoa. E assim, gente, fiquem muito tranquilos. A gente precisa pedir para Deus trabalhar o nosso coração para a gente gostar de todo mundo? Precisa, mas nós somos pecadores, tem gente que a gente não gosta. Ou só eu sou assim? Tem gente que a gente não gosta. Mas mesmo que a gente não goste, a gente tem que ter atitudes de amor. Ore pela pessoa. Se ela está passando por necessidade, ofereça alguma coisa. Agora a pergunta é, como você vai oferecer algo que a pessoa necessita se você não sabe o que ela necessita? E daí eu quero trazer, e finalizando, eu quero trazer aqui para a igreja. Dona Geonias falou isso hoje de manhã na escola dominical. Como é que você vai saber quais são as necessidades do teu irmão, que o teu irmão está passando? Como você vai saber se ele está doente? Como você vai saber se ele está desempregado? Como você vai saber se ele está passando por um momento de depressão, um momento de ansiedade, um momento de intensa tristeza? Como você vai saber se a conta de água dele está atrasada, se cortaram a luz da casa dele, se acabou o gás, ele não tem como fazer gás para os filhos dele? Como você vai saber disso se você não está aqui na igreja convivendo com o teu irmão? E como que teu irmão vai saber disso? Nós que estamos aqui na igreja, como que nós vamos saber das necessidades daqueles que não estão vindo para cá? É por isso que eu falei no começo, compartilhe o link da transmissão do culto com uma pessoa que você gostaria que estivesse aqui e que não está. Por quê? Porque se ela não está aqui, a gente não consegue saber quais são as necessidades dela. A gente não sabe por que ela não está aqui. O que ela está passando? Qual que é a tribulação, qual que é a dificuldade, qual que é a tristeza que essa pessoa está passando? Por que ela está ausente? Por que ela parou, pensou e considerou que estar na igreja não era importante o suficiente no domingo, 9 horas da manhã? Por que ela considerou que estar aqui na igreja, na escola dominical, aprendendo assuntos mais teóricos, mais doutrinários, por assim dizer, ou estar aqui, nesse momento no culto, cultuando com a gente, por que ela considerou que isso não é tão importante? Que mais importante é ficar onde ela está, fazendo o que ela está fazendo nesse momento. Domingo, dia do Senhor. Lembra que eu falei da desconstrução? Será que essa pessoa tem o entendimento do que é ser igreja? Porque nós que estamos aqui hoje no templo, estamos cultuando ao Senhor. Os nossos irmãos que estão acompanhando pela internet não estão cultuando com a gente, estão assistindo o nosso culto. E nós queremos que eles estejam aqui cultuando junto com a gente, em comunhão, porque somos corpo de Cristo. E por que eles não estão? Precisamos usar vestes adequadas. E o meu convite para você é que você clame a Deus, para que Deus mostre se você está usando roupas adequadas, antes que Ele venha e te jogue para fora do salão. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Nós ouvimos a exposição, essa mensagem. Ela é dura, mas ao mesmo tempo ela nos traz esperança, porque nós vemos que o Senhor preparou tudo. É só a gente chegar e usufruir do banquete. Nos dá uma visão correta do que é ser igreja, Deus. Nos dá uma visão correta do que é ser discípulo do Senhor. A gente não quer meramente ser membro da Igreja Presbiteriana Filadélfia, a gente quer ser discípulo de Cristo. Nos ajuda, Deus, a entender o que é isso. Quebra o nosso coração. Nos dá coragem para a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia. E quando a gente precisar escolher entre estar aqui na igreja e qualquer outra coisa, que a gente consiga escolher estar aqui, porque é aqui que a gente está em comunhão com o corpo do Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa viver, sim, a santidade todos os dias da semana, mas no domingo, a comunhão com os irmãos. Traz reavivamento para essa igreja, Senhor. E nos ensina, nos dá a veste adequada para usar nessa festa. E nos ajuda para que a gente possa sempre usar a roupa adequada.
que essa mensagem fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. Nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém.